Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado de Lucas, capítulo 6, versículos 1 ao 5, nos mostra mais um embate de Jesus com os fariseus, que tinham uma concepção errada do sábado. Isto é, Jesus tinha compreendido que o sábado tinha sido feito para o homem, para que o homem glorificasse a Deus, e os judeus se esqueceram disso. Então, para que nós possamos compreender este problema aqui, este embate que se repetirá outras vezes na vida pública de nosso Senhor, vamos então rapidamente nos recordar o que significava o sábado para o judeu. Aqui convido que você depois, se você quiser depois estudar, aconselho vivamente que você estude. Você pode pegar lá no Catecismo da Igreja Católica o terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e dias santos. E a partir dali, a igreja, ela discorre, começa com o sábado para desembocar no domingo. Estamos aqui no número 2168, 2168. Pois bem, aqui nós iremos encontrar o que o catecismo afirmando aquilo que é fé na Sagrada Escritura, de que o sábado foi feito como memória da criação, porque Deus no sétimo dia descansou. Diz: por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou, porque Ele também descansou no sétimo dia. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11. E também o sábado era celebrado como memória da libertação de Israel. Então isso era para um judeu. Então o judeu, ele parava no sábado, porque ele dizia: Deus também descansou no sétimo dia, e nós recordamos também a nossa libertação, a nossa saída do Egito, quando nós passamos pelo Mar Vermelho. E diz aqui o catecismo no número 2172: o sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia, interessante isso aqui, é um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e do culto ao dinheiro. Faz menção aqui ao livro do profeta Neemias, no capítulo 13, versículo 15 e seguintes. Neemias, capítulo 13, versículo 15 e seguintes. Então, para que o homem não idolatre o dinheiro, trabalhando,
e não se escravize pelo trabalho. Então ele tem um dia de descanso e de culto a Deus. Pois bem, vem então Jesus e ele observou o sábado, mas a partir da sua ressurreição, ele recria todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Então, se o sábado era a memória da criação, da primeira criação, o domingo se torna a memória da nova criação, da segunda criação executada por Cristo. Se o sábado era a memória da libertação do Egito, o domingo se torna a memória da libertação dos nossos pecados. E aqui, meus santos, eu não vou cansá-los, e também nós não temos tempo para isso, aqui numa homilia. Não vou citar todas as passagens, mas, ora, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. As aparições de Nosso Senhor foram elas no primeiro dia da semana. Estando fechadas no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi lá ao túmulo e o encontrou vazio, porque Jesus Cristo tinha ressuscitado no primeiro dia da semana. João capítulo 19, versículo 1. Ou melhor, João capítulo 20, versículo 1. Estando fechadas as portas por medo dos judeus, estavam os discípulos reunidos. João capítulo 20, versículo 19. Isto é, os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, veio um vento impetuoso, Pentecostes, que acontece no primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana, diz lá Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para a fração do pão, era um outro nome da Eucaristia. Atos, capítulo 20, versículo 7, e estavam os discípulos lá, reunidos para a fração do pão, e diz que São Paulo estava animado, pregou bastante, e um discípulo até caiu de sono, e morreu, mas São Paulo ressuscitou. Então não posso nem pregar muito, que eu não vou ressuscitar ninguém, né? Mas está lá, Atos capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, São Paulo diz: no primeiro dia da semana, façam a coleta para Jerusalém. Por que no primeiro dia da semana? Porque era o dia em que todos os cristãos estavam reunidos. Então façam a coleta neste dia. Então está óbvio, tranquilo, entre os cristãos, que o cristão, que o católico, ele observa o domingo, não mais o sábado. Isso eu citei as passagens da Escritura, mas se nós recorrermos à tradição, por exemplo, São Justino, em meados do segundo século, isto é, por volta do ano 150, São Justino vai dizer: no dia do sol, isto é, no primeiro dia da semana, está aqui no catecismo, a citação de São Justino, no número 2174, reunimos-nos todos no dia do sol, que era assim chamado o primeiro dia da semana. Até em algumas outras línguas nós temos Sunday, dia do sol. No primeiro dia da semana, no dia do sol, nós nos reunimos. No dia, ainda diz assim, no sábado, após o sábado dos judeus. Então aqui faz menção que era o dia da reunião dos cristãos. Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, 110 mais ou menos, Santo Inácio de Antioquia vai dizer, aqui no número 2175 do catecismo: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas, isto é, os judeus, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor,
no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Então estava claro para os cristãos que o domingo é o dia do Senhor. Então, meus irmãos, não vou aqui me estender, mas não tem fundamento nenhum quem pensa ser cristão e segue o sábado. Não tem fundamento. Pois bem, então a celebração, diz aqui o catecismo, número 2177, a celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. Então é o cerne. Vai aqui depois falar quais são os outros dias a que nós estamos obrigados a guardar. Aí vem a pergunta, né? Mas padre, mas eu não posso guardar o domingo em casa, rezando em casa? Não, responderá a igreja pela boca de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo vai dizer assim: não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o... Não podes rezar em casa como na igreja, pois na igreja se encontra o povo reunido, o grito é lançado a Deus em um só coração. Ali, na igreja, há algo mais: a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, a oração dos sacerdotes. Ali nós podemos receber o corpo de Cristo, podemos participar, comungar do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então não é nem de longe a mesma coisa assistir à missa pela internet ou rezar em casa. Se nós não tivermos uma outra opção, mas tendo opção, nós vamos pelo menos aos domingos, o dia do Senhor. Então é providencial que este evangelho caia num sábado, pois nos prepara para o dia de amanhã. Continua então o catecismo no número 2180. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa, e aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Então está aqui, doutrina católica. Claro, a nós não nos é lícito faltar indiscriminadamente. Se foi algo inesperado, uma urgência, uma doença, é claro que isso é compreensível, mas não porque hoje eu não estou com vontade, porque a vontade de Deus a gente faz mesmo sem vontade nossa. A Deus a gente obedece mesmo quando não estamos com vontade de obedecer. Por quê? Porque é a vontade de Deus. E vai continuar aqui o catecismo explicando outros pontos. Aqui nós somos chamados a observar, a ler em casa, se assim quisermos. São apenas 3 folhas, são 6 páginas, então algo muito curtinho que nós podemos estudar em casa no catecismo, a partir do número 2168. Meus irmãos, apenas uma aplicação da atualidade para que depois nós possamos dar um segundo passo. Vai chegar o tempo em que nós iremos nos arrepender de não termos participado da Santa Missa tanto quanto teríamos podido. Hoje, graças a Deus, as nossas igrejas, pelo menos aqui na nossa arquidiocese, porque em alguns lugares do mundo já não está sendo mais assim, as igrejas estão abertas, nós podemos entrar, mas pouco a pouco, e não olhem para isso apenas com a visão humana. Existe algo espiritual, diabólico, de querer privar as pessoas cada vez mais da Santa Missa. No início, pelo medo da doença. Agora, porque se você não tiver um cartão, um passe, um vale, um ticket, um ingresso, você não pode entrar na igreja. Se você não tiver aquela carteirinha,
dizendo que você está habilitado. Então isso dissuadindo cada vez mais as pessoas, porque aí coloca tanto medo, porque como foi dito, né, por alguém muito conhecido entre nós brasileiros, que as igrejas eram um antro de contaminação. Foi assim que foi dito a nosso respeito, e que não é coisíssima nenhuma dessa maneira. Pois bem, então quer dizer, vão cada vez mais. Então hoje é uma pandemia, é uma doença, é o ticket que você não tem, é o ingresso. Amanhã vão nos proibir por outros motivos, mas o desejo é cada vez mais dissuadir, impedir, desanimar as pessoas a irem à igreja. Então, meus irmãos, aproveitemos o máximo enquanto ainda é tempo, porque não tenham dúvidas, a igreja passará, trilhará os mesmos passos do seu divino fundador. Pois bem, fecha parênteses, vamos dar agora o segundo passo. Pois bem, aquilo que era para os judeus, nós vimos que houve toda uma abertura, um aprofundamento para os cristãos, porque é verdade, o sábado não é para os judeus o que o domingo é para os cristãos. O domingo é para os cristãos algo muito maior. Mas da mesma maneira que os judeus perverteram o sábado, existe também uma tendência entre os católicos de perverter o domingo. Os judeus perverteram o sábado como aquele dia que era um dia de descanso e que era um dia de culto a Deus, recordando a libertação, se tornou um dia de aprisionamento. Isto é, eles tinham até o número de passos que eles poderiam dar. Eles não poderiam exercer trabalho nenhum. Imagine, o judeu, quando chegava sexta-feira à noite, ele já ligava as lâmpadas que ficariam ligadas durante o sábado e desligavam aquelas que não seriam acesas. Porque ligar uma lâmpada, acender uma vela, já seria um trabalho. Hoje em dia, por exemplo, os judeus têm aquele chamado de rechô, aquele negocinho que tem o fogo com água e a panela atravessa, fica ali em banho-maria. Já fica ligado, porque acender o fogo para esquentar a comida é trabalho, muito menos fazer comida. A comida já fica pronta, porque não pode fazer comida, é trabalho. Os elevadores nos prédios, eles param andar por andar, porque você entrar no elevador e clicar no seu andar é trabalho. Então percebe que foi uma mentalidade totalmente desvirtuada. Então quando aqui acontece de os discípulos com fome arrancando espigas para comer, é trabalho. Como é que os seus discípulos estão fazendo aquilo que é proibido em dia de sábado? E Jesus disse: vocês não compreenderam nada. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Agora, meus santos, apliquemos isso ao domingo. Isto é, como é que nós, cristãos católicos, desvirtuamos o domingo? Nós criamos na mentalidade o quê? Isso para aqueles que ainda são, aspas, virtuosos. O domingo é o dia da missa, né? Então tá bom, eu vou à missa, o resto é meu. Eu faço o que eu quero. Já fui à missa, ufa, estou livre de Deus, já cumpri a minha obrigação. Tomara, ainda bem que o padre nem falou tanto assim, a missa foi curtinha e o resto é meu. Mas meu santo, dies dominica, dies domini, é o dia do Senhor, o domingo é inteiro do Senhor. A missa é apenas o coração, é o ponto mais alto, mas todo este dia, todo dia do domingo deve ser vivido em ação de graças, recordando a minha libertação dos pecados, recordando o santo sacrifício da minha libertação, da minha salvação. E é claro, mas padre, o domingo é um dia do descanso? É, também,
sem sombra de dúvidas, é um dia para descansar, é um dia que eu posso dormir um pouquinho mais, mas não é um dia para você dormir o dia inteiro. É um dia de lazer? Mas não é um dia em que você diz, eu vou maratonar séries, e aí você passa o dia inteiro ao computador, na televisão, e não tem tempo para os seus filhos, ou não tem tempo para os seus pais. Você se tranca no seu quarto, e você fica fazendo, ou dormindo, ou mexendo na internet, e não tem tempo de dizer, nossa, hoje é o domingo, é o dia da família também, é o dia que eu estarei com os meus pais, que eu darei mais atenção à minha velha mãe, ao meu velho pai, porque eles vão morrer, e quando ela morrer, aí que eu vou me dar conta de quanto eles eram importantes para mim, entende? É o dia do Senhor, então é o dia do descanso, é o dia do lazer, é o dia da família, e é o dia da oração, mas não apenas da Santa Missa, é o dia em que eu vou ter uma leitura espiritual um pouco mais detida, é um dia em que eu vou me recolher também, mas percebe? Tudo com equilíbrio, entende? Então você vai tirar um momento a mais, afinal de contas você não trabalha nesse dia, então eu vou ler algo espiritual, vou alimentar mais a minha alma, eu vou visitar um parente, é o dia das obras da misericórdia, em que eu visito Jesus que sofre no irmão. Tudo isso o catecismo vai dizer aqui no número 2186. Ele vai dizer, olha, o domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às obras boas e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Então é assim que o cristão santifica o domingo, guarda o domingo. Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente podem dispensar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura, de meditação, que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Número 2186. Então percebe que da mesma maneira que os judeus perverteram o domingo, compreendendo-o apenas como um dia em que eu não posso trabalhar, medindo inclusive os passos, a quantidade de passos que eu posso dar, o cristão católico perverteu o seu dia de guarda, o domingo, dizendo, é o dia que eu vou à missa. Pronto, fui à missa, acabou. O resto agora eu faço como eu quero. Nem uma coisa, nem outra. Então é bom, meus santos, por isso que eu já disse durante essa semana, e volto a recordar, é importante que nós conheçamos a nossa fé. É importante que nós estudemos a nossa fé. Então, se você... Mas padre, você pergunta, e se eu trabalho e não tem jeito, o meu trabalho, ele precisa ser exercido também aos domingos. Existem trabalhos, imagine, o hospital tem que estar aberto, o pronto-socorro tem que estar lá, então os médicos e os enfermeiros precisam trabalhar, e se alguém sofrer um acidente, as farmácias precisam estar abertas, os restaurantes precisam estar abertos, os supermercados precisam estar abertos, é verdade. Então, os patrões que são cristãos, precisam, e os cristãos que trabalham, precisam ver então, como requer uma maior, digamos, disciplina, de como viver este dia, sem perder o senso de espiritualidade, porque é claro, nós sabemos que, embora devamos fugir dos trabalhos, que podem ser deixados para outro dia, existem coisas, a polícia precisa trabalhar aos domingos. Imagine, aos domingos o policial não vai trabalhar, entende? Então ele vai trabalhar, só que então ele vai tentar de alguma maneira conciliar, e por isso que nós temos também, já podemos viver neste espírito de oração, desde o sábado à noite, até
o domingo, o final do domingo, mas embora nós tenhamos essas particularidades para as quais nós lançamos o nosso olhar com maior cuidado, a grande maioria tem o domingo como um dia livre e que deve ser vivido na generosidade, no amor, na caridade. Peçamos, meus santos, peçamos a nosso Senhor que infunda nos nossos corações o seu Espírito, para que nós aprendamos a viver o domingo como aquilo que ele é, o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.